Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos. Hoje nós vamos estudar a obra de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Nós estudamos na sexta-feira, às 18h10, 18h15, as parábolas de Jesus. E na quinta, também nesse horário, 18h15, os ensinos de Jesus. Hoje, além desta obra, nós vamos também trabalhar com essa aqui. Se alguém tiver aí obras póstumas, pode deixar aí de lado que daqui a pouco a gente vai usar, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo das parábolas de Jesus, do livro de Caibar Schutel, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dessa equipe espiritual que sempre nos ampara, nos preparando, Senhor, para, através desses estudos, melhorarmos um pouco mais, para podermos, com o passar do tempo, ir consolidando essas ideias, colocando-as em práticas, para que assim nós possamos efetivamente nos tornarmos aqueles trabalhadores que o Senhor necessita. Porque a sua seara é muito grande, Senhor, mas ainda tem poucos trabalhadores realmente dedicados a realizar essa tarefa. E também, Senhor, nesse momento, pedimos que, por acréscimo de misericórdia, o Senhor possa auxiliar e socorrer aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, alguns causados pela pandemia, outros pelos acidentes naturais, outros, infelizmente, sofrendo por motivos de guerras, das quais nós não conseguimos entender os motivos, a não ser aqueles que os ensinos tanto nos trazem, que são aquelas dificuldades que os homens apresentam relacionadas à vaidade, o orgulho e o egoísmo, e que tantas vidas têm sido ceifadas por causa disso, Senhor. Assim te pedimos que ampare esses nossos irmãos que estão sofrendo e que ilumine os senhores da guerra, esses que ainda não conseguem entender a tua mensagem e a tua vontade, Senhor. E assim, envolvidos por essas vibrações que vêm do coração desses espíritos amigos e do Mestre Jesus, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando a parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis, que também é chamado de parábola dos vinhateiros homicidas. Então, hoje, nós estamos aqui já, avançamos nas considerações feitas por Caibar Schutel. Então, nós vamos agora nesse item que diz assim, o parágrafo: o princípio da religião, acharam? O princípio da religião é a imortalidade. Qual a página? Qual é a página do seu livro, Rose, que é igual ao meu? No meu livro é página 68, eu não sei o de vocês. Vocês abram na parábola dos lavradores, pulem aí umas duas folhas e procurem esse parágrafo. O princípio da religião é a imortalidade. Acharam aí? Então está escrito assim: o princípio da religião é a imortalidade, e os rendeiros da vinha têm por dever salientar e demonstrar este princípio, para que o templo da religião, assentado sobre esta base inamovível, abrigue com a verdade os corações que desejam a paz e a felicidade. Então vamos repetir aqui.
O princípio da religião é a imortalidade. E os rendeiros da vinha têm por dever salientar e demonstrar este princípio, para que o templo da religião, assentado sobre esta base inamovível, abrigue com a verdade os corações que desejam a paz e a felicidade. Os pastores e os sacerdotes, arrendatários da vinha, maus obreiros que conspurcam os sentimentos cristãos, transformando a religião de Jesus em missas, imagens, procissões, aparatos, músicas, girândolas e sacramentos. Todas aquelas exterioridades, não é? Porque muitas vezes os homens que deveriam seguir a religião de uma forma equilibrada, esses homens acabam transformando a religião nesses sacramentos, nessas exterioridades que eles formam, que eles apresentam, como se aquilo fosse a própria religião, a verdadeira religião. E a gente sabe que não. Né? A gente sabe que não. Não são esses aparatos todos que formam a verdadeira religião. E aí ele diz aqui: serão estes chamados às contas. E o látego é como se fosse um chicote, uma correia, né? E o látego da verdade, desde já os vem expulsando. Da herdade, quer dizer, da propriedade, que será entregue a outros, para que os frutos da vinha sejam dados aos famintos de justiça, aos deserdados de consolação, aos que procuram a luz que encaminha e conduz à perfeição. A gente sabe, né, que nós, de vez em quando, estoura aí um problema desse, onde a gente vê esses, se dizem, pseudo-religiosos, né? De vez em quando a gente começa a perceber que muitos deles estão perdendo essa sua posição. Posição essa que muitos deles cultuam, né? Se colocam como profetas, como grandes seguidores, como líderes espirituais. Mas, na realidade, essa imagem deles está começando a cair. Né? Muitos que os seguiam estão começando a despertar e perceber que eles não passam de pseudo-sábios, de embusteiros, na verdade. Desde tempos que vão longe, a religião tem sido causa de abjeta exploração. É verdade, é verdade. Desde a época de Jesus e até um pouco antes, a religião vem sendo utilizada como instrumento de exploração. São aqueles dízimos absurdos que as pessoas têm que pagar. Na época medieval, a igreja cobrava tributos absurdos aos pequenos proprietários, às pessoas mais pobres. Durante o século XVII, século XVIII, quando o comércio da escravidão era intenso, a igreja também tinha os seus escravos, tinha a tal da Companhia das Índias Ocidentais, não é? Que era organizada pela igreja e outras entidades também. Em cada navio negreiro viajava um religioso para cuidar do tributo que a igreja tinha direito naquela venda daqueles escravos.
Então, quando o indivíduo vendia o lote, ele pagava o tributo à igreja. E para que esse tributo não ficasse perdido pela viagem, normalmente ia um jesuíta dessa Companhia das Índias Ocidentais lá, que eram verdadeiros mercenários, na realidade, de religioso eles não tinham nada, eram mercenários, vestindo uma batina, para cobrar com livro. Cadê a parte da igreja? Está ali. Entendeu? E eles recebiam, como eram dono, a igreja também era dono de terras, grandes extensões de terra, onde os escravos trabalhavam e morriam ali debaixo da chibata. Como também no século XIX, século XX, quem não conhece a história das lavanderias da igreja? A Irlanda é um país muito católico, tinham as famosas lavanderias, onde jovens eram prisioneiras dessas lavanderias, que eram colocadas ali pelas famílias, onde essa jovem cometia algum deslize, e a jovem era colocada ali. Às vezes ela estava grávida, seu filho, que nascia nessas lavanderias, era vendido pelas freiras num verdadeiro leilão. Famílias vinham da cidade, famílias que não tinham filhos, e era feita assim, uma amostragem com os bebês dos berços recém-nascidos, e as famílias compravam, quer dizer, levavam a criança e deixavam um dote ali naquela lavanderia, né? Que eram às vezes esses, eu esqueci o nome agora, onde as freiras ficam, né? Me fugiu o nome. Não é o asilo, não. Gente, se alguém lembrar aí, que tem até hoje, onde as freiras ficam. Clausura. Não, a clausura era o dentro. O mosteiro, como é que é o nome? Onde as freiras vivem até hoje. Não é mosteiro, convento? Convento. Então, esses conventos tinham lavanderias, que era para lavar as roupas, os lençóis, as roupas das freiras e dos padres. Os padres mandavam. E também elas lavavam roupas para a cidade. Então, as pessoas da cidade mandavam as roupas para lavarem nessas lavanderias dos conventos. E os padres também mandavam, e as roupas ali. E quem lavava eram essas pobres jovens, que viviam como escravas. Algumas passavam a vida inteira ali, porque ela só podia sair dali se alguém da família viesse retirar com autorização do padre, da localidade onde a família estava. E ela tinha um filho, elas pegavam os filhos e vendiam. O tributo, a colaboração que a família que levava a criança dava, metade ficava para o convento, a outra metade era mandada para a igreja. Então, era um meio a meio. Mas tudo isso em nome da pureza da família, tá? Então, e outras explorações, até com prostituição tinha envolvimento a igreja, sabe? Com grandes casas de prostituição. Até isso tinha, gente. Como tem a pedofilia aí, que todo mundo sabe. Né? É um assunto de alta moda ainda, hoje no século XXI. De vez em quando estoura uma confusão dessa aí. Né? E como também a corrupção financeira nos bancos das grandes religiões aí. Esses bancos que tem. De vez em quando também estoura um problema desse. Mas é claro, tudo isso, eles diziam o quê? Que tudo isso com o objetivo da religião. Na realidade, a religião sendo usada para tudo, uma série de coisas abjetas, né? Então ele diz aqui, o sacerdócio, por várias vezes, tem efeito, o sacerdote, por várias vezes, tem feito periclitar o sentimento religioso. Porque muitas pessoas que não entendem, não conhecem verdadeiramente a religião, confundem, porque nós temos instituições financeiras com placa na porta escrito assim, templo religioso. Não é verdade?
nós temos instituições financeiras escrito na frente, templo religioso. É a tal da pseudo-igreja. Acho que, na realidade, é quase um banco, porque ali dentro é comércio puro. Você comercializa o milagre, a bênção do Senhor, comercializa tudo ali dentro. Você quer ser abençoado? Você bota um gordo cheque dentro de um envelope. Então você vai receber uma bênção grandiosa. Aí, se você não pode botar um cheque gordo, você bota um cheque mais ou menos, tu vai receber uma bênção, mas é uma bençãozinha. E se você não pode dar um cheque, só algumas migalhas, algumas moedas, você vai receber um vai com Deus, meu filho, e se dê por satisfeito. E a gente sabe que isso acontece, gente. Eu já vi algumas cenas pela televisão, pessoas filmaram, você diz assim, não acredito. Não acredito. Onde o cara diz assim, aqui, ó, vai aí, toma aí. Tá vendo esse papel aí? É a escritura, assina essa escritura aí. Esse papel aí é para você passar o seu carro pra gente, seu apartamento. Você passa o seu carro agora, que você amanhã vai ganhar 2 carros no lugar desse que você está passando. Passa o teu apartamento agora pra gente, que amanhã você vai ganhar 3 apartamentos. E a pessoa, ó, gananciosa, porque quer dizer que eu dou 1 e ganho 2, tá na hora. Aí depois vê que foi enganado, vai pra polícia, não tem essas coisas? Vai processar. E quantos casos a pessoa vai pra polícia? Fui enganado nada. É você deu o seu carro porque alguém disse que você ia ganhar 2. Então, você não foi enganado, entendeu? Você descobriu depois que foi enganado, mas você foi porque você estava no toma lá da cá. E por causa disso, dessas coisas que a gente vê, muita gente se afastou da religião. Muita gente que não compreende que isso não é religião, diz assim, eu não quero saber nada de Deus, não. Deus, vem com essa. Então, tem pessoas que, por desconhecerem, acham que isso é religião e se afastam da religião, né? Descreem de Deus, achando que isso é coisa de Deus. Aí diz que a religião é o ópio do povo, essas coisas assim. Mas isso não é religião. Isso não é religião. Então, é que ele diz aqui, o sacerdócio, quando ele diz sacerdócio, ele está dizendo todo esse tipo de pessoas que se dizem religiosas, por várias vezes, tem feito periclitar, quer dizer, tremer o sentimento religioso. A desgraça da religião tem sido, em todas as épocas, o padre. Gente, quando ele fala o padre, não vamos levar a palavra padre no sentido literal. Padre quer dizer líder religioso, tá? É um sinônimo. Porque se o problema da religião fossem só os padres da Igreja Católica, a gente estava bem pra caramba, não é? Se fossem só os padres que, entre aspas, enganassem o povo, a gente estava bem. Porque todos os outros religiosos seriam santos. E não é bem isso que acontece. A gente conhece gente imoral em todas as religiões. Então, vamos interpretar padre aqui por, entre aspas, líder religioso, de qualquer religião. Então, ele diz aqui, a desgraça da religião tem sido, em todas as épocas, o líder religioso. Aquele que se diz um líder religioso. O padre hebreu, tá aí, a religião hebreia não tinha padre. O padre hebreu, o padre egípcio, na religião egípcia não tem padre. Por isso que a palavra padre está simbolizando aqui aquele que se diz o líder religioso daquele grupo. O padre budista, novamente, o budismo não tem padre. O padre brahmane, sempre o padre. Quer dizer, aquele que se intitula líder religioso. A corporação eclesiástica, a instituição
que se diz religiosa, com toda a sua hierarquia, a sua escolástica, os seus princípios rígidos, os seus cultos aparatosos, os seus sacramentos arcaicos. Então, aqui entra também o espiritismo. A gente também tem que tomar cuidado com a tal da hierarquia espírita, porque tem casas espíritas, não estou dizendo que não deva ter, mas tem casas espíritas onde aquele grupo que é responsável pelo bom desenvolvimento da casa quase se torna a corte, uma corte, em torno do rei, que é o presidente da casa. Entendeu? O que eu estou falando? Tem casas espíritas que o presidente ou a presidente, que às vezes é uma mulher, se torna como o reizinho, o todo-poderoso, que tem em torno de si a sua corte, que é a sua diretoria, quase inexpugnável aos súditos, que são os trabalhadores da casa. Mal comparando, sabe quando você tem o tal do síndico do condomínio com a sua diretoria? Entendeu? Que reelege o cara todo ano, aquele grupinho ali fechado, que o morador às vezes quer alguma coisa e não consegue chegar lá. É mais ou menos assim. E tem casas espíritas que são assim. O presidente é o todo-poderoso. Eu conheci uma aqui em Petrópolis, que o presidente era o médium principal. Todos os espíritos da comunicação mediúnica só davam mediunidade através dele. Toda a psicografia da casa era ele ou era ela que recebia. Além de tudo, ela fazia pintura mediúnica, logicamente. Só ela pintava, só ela publicava livros publicados, sempre pelo espírito que ela... Então, o dia que ela foi me convidar para assistir a palestra, eu fui lá para conhecer a casa, e a moça me falou, eu perguntei, tem mesa mediúnica? Que tem. Ah, é? E tem muitos médios psicofônicos na mesa? Não, só tem um. É a presidente. Ela é a única médium psicofônica da mesa mediúnica da casa dela. Deu para sentir o clima, né? E aí ela me convidou para assistir a palestra pública. Mas antes, quando ela me convidou, antes de eu dizer alguma coisa que iria ou não, ela disse para mim, só que tem uma coisa, a nossa reunião pública aqui é um pouquinho diferente, tá? Então eu já fiquei pensando, o que vem por aí? Eu nem voltei para ver como era a reunião. Mas uma casa com mais de 100 trabalhadores. A única médium que dava comunicação na casa, na mesa mediúnica, era a presidente da casa. Nenhum outro médium. A mesa mediúnica só tinha uma psicofônica. Ela. Uma casa com mais de 100 trabalhadores. Não dá, e eu olhava para as pessoas, todo mundo é contente e feliz com aquilo. E eu fiquei pensando, não é possível. Ou eu. Entendeu? Aí você, como é que pode um troço desse? Ou é muito azar, aquela casa é muito azarada, que não tem nenhum outro médium psicofônico entre os mais de 150, ou é muito privilegiada, porque só tem uma. Ela é da reunião mediúnica, ela psicografa livro, todas as mensagens psicofônicas vêm tudo através dela. E aí? Então, o que ele fala aqui é a rainha com seus súditos, comandando aquilo ali. E ninguém muda aquele tipo de coisa. É o que ele está falando aqui. Então, esse problema está em todas as religiões. Aí ele diz aqui, o sacerdócio tornando-se arrendatário da vinha. Todo mundo sabe que é um arrendatário, é alguém que arrenda uma terra para explorar. Como tem acontecido, só conhece um Deus, e ele bota esse Deus com letra minúscula. Olha aí. Só conhece um Deus.
a quem obedece cegamente. Deus, constituído eclesiasticamente e tirado ou escolhido de um dos seus próprios membros. É sempre aquele grupinho ali que sai. Todas as religiões têm tido e continuam a ter o seu papa. Aqui, papa também, no sentido de líder, né? O seu líder, o seu maioral, o seu patriarca, o seu chefe, a quem todos prestam obediência em detrimento do Supremo Senhor e Criador. Aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque a gente vai voltar os olhos agora para a doutrina espírita, tá bom? Preste atenção, tem pessoas dentro do movimento espírita que buscam entronizar. Entronizar é colocar no trono, com coroa e cetro, Kardec. Tem pessoas que buscam isso, colocar Kardec num pedestal como se ele fosse um espírito puro. Kardec, só falta, né? Kardec. Como se Kardec fosse esse rei. E pessoas do movimento espírita. Detalhe, Kardec nunca disse que era. Ele nunca disse que era. Nunca disse que era perfeito. Nunca disse que ele tinha chegado para falar, que ele tinha falado tudo. Nunca disse que depois dele nada novo viria. Ele nunca disse isso. Mas aqueles que seguem a doutrina do Espírito, tem um bom grupo que diz isso. E para a gente mostrar que Kardec não era esse rei que muitas pessoas querem, até quase colocando Kardec como um papa do espiritismo, nós trouxemos aqui no livro Obras Póstumas. Eu queria que vocês fossem no índice do Obras Póstumas, na segunda parte do índice. Vai lá. Índice, tem lá primeira parte, segunda parte. Todo mundo achou? Na segunda parte do índice, você procura o artigo 24. Conta aí 24 artigos. O título do artigo 24º é Meu Sucessor, 22 de dezembro de 1861. Na segunda parte do índice. Meu sucessor, vai contando, 1, 2, 3, 4, lá no 24, meu sucessor, 22 de dezembro de 1861. Todo mundo já achou, né? Vamos lá. Meu sucessor, 22 de dezembro de 1861. É o 24ª publicação da segunda parte das Obras Póstumas. Todo mundo já achou? Então, vamos lá. Meu sucessor. Aí tá assim, 22 de dezembro de 1861. Em minha casa, comunicação particular, médium, senhor V. Todo mundo já achou, né? Então tá lá. Diz assim, o título, Meu Sucessor. Tendo Kardec falando, tá? Tendo uma conversação com os espíritos, levado a falar do meu sucessor, na direção do espiritismo, formulei a questão seguinte. Achou, Ana? Não achou ainda, não? É que o meu livro é O PDF. Kindle é diferente. O Kindle é diferente, Rose. É só ir lá, ver no índice. Então, ele diz assim, tendo uma conversação com os espíritos,
levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, formulei a questão seguinte. Pergunta Kardec. Entre os adeptos, muitos há que se preocupam com o que virá do espiritismo depois de mim. Ele está falando porque muita gente está perguntando para ele. Kardec, o que vai acontecer com o espiritismo depois que você desencarnar? Muita gente está preocupada com isso, né? Com o que vai ser. O que vai acontecer com o espiritismo depois que você desencarnar? Alberto, vê se você consegue desligar teu microfone, que eu não estou conseguindo. O meu microfone está desligado. Está desligado? Tenta agora, porque ele agora deve ter ligado. Para você falou comigo? Desliga agora. Se você não consegue... Desliga aí. Não, tá ligado. Tá ligado, Alberto. Para a gente está desligado. Aqui. Não, Ó, você... eu vou falar, você vai ver que o som não vai sair. Ó. Eu estou falando, o som não está saindo. Se eu estou ouvindo você, é porque seu microfone está ligado. Você então. Comigo agora? Peraí. Não sei o que aconteceu. A gente estava desligado, Rose, mas a gente continua ouvindo. A gente aparece desligado, mas a gente continua ouvindo. Mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue ir assim, sem interferência. Ana Constantino achou no Kindle? Tudo bem. O Kindle é 286. No Kindle é 286, Ana. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo agora. Peraí. Então ele diz aqui, tendo uma conversação com os espíritos, levado a falar do meu sucessor, na direção do espiritismo, formulei a seguinte questão. Pergunta de Kardec. Entre os adeptos, muitos há que se preocupam com o que virá a ser do espiritismo, depois de mim, e perguntam quem me substituirá quando eu partir, uma vez que não se vê aparecer ninguém de modo notório para lhe tomar as rédeas. Ele está dizendo que o pessoal está preocupado, afinal não tem aparecido ninguém de destaque para tomar as rédeas. Olha o que a espiritualidade... Aí Kardec continua falando. Kardec responde para quem pergunta para ele. Ele responde para os amigos que não nutro a pretensão de ser indispensável, que Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar o mundo assente sobre a vida de um homem, que ao demais sempre me avisaram que a minha tarefa é a de constituir a doutrina e que para isso o tempo necessário me será concedido. A do meu sucessor será, pois, mais fácil, porquanto já achará traçado o caminho, bastando que o siga. Entretanto, se os espíritos julgassem oportuno dizer-me a respeito alguma coisa de mais positivo, eu muito grato lhes ficaria. Aí, olha a resposta dos espíritos para Kardec. Tudo isso é rigorosamente exato. Eis o que se nos permite dizer-te a mais. Então, olha o que os espíritos permitiram dizer para Kardec. Tens razão em afirmar que não és indispensável. Só o és ao ver dos homens. Para a espiritualidade, ele não é indispensável. Só para os homens é que pensam que ele é indispensável. Olha só. Porque era necessário que o trabalho de organização se concentrasse nas mãos de um só. Trabalho de organização se concentrasse nas mãos de um só, para que houvesse unidade. Porque se fossem muitos a tentar organizar, ia virar bagunça. Então é na mão de um para arrumar o negócio, para organizar, tá? Não és, olha só, não és indispensável, porém,
aos olhos de Deus. Foste escolhido e por isso é que te vês só. Porque você é um só para organizar. Por isso é que você está sozinho, você se vê só. Mas não és, como aliás bem o sabes, a única entidade capaz de desempenhar essa missão. Se o seu desempenho se interrompesse por uma causa qualquer, não faltariam a Deus outros que te substituíssem. Então, para fazer esse trabalho de organização, Deus escolheu você. Agora, para não virar bagunça. Mas tem outros prontos para fazer esse trabalho. Se você falhar, Deus arruma logo outro. Olha o que ele diz aqui. Se o seu... assim, aconteça o que acontecer, o espiritismo não periclitará. Olha, agora preste atenção. Enquanto o trabalho de elaboração não tiver concluído, é, pois, necessário que você seja o único em evidência. Fazia-se mistério uma bandeira em torno da qual pudessem as gentes, quer dizer, as pessoas agrupar-se. Era preciso que te considerassem indispensável para que a obra que te sair das mãos tenha mais autoridade no presente e no futuro. Era preciso mesmo que temessem pelas consequências da tua partida. Então era preciso que a pessoa tivesse medo, mas não quer dizer que ele fosse indispensável. Olha o que ele vai dizer agora. Se aquele que te há de substituir fosse designado de antemão, com antecedência, a obra ainda não acabada poderia sofrer entraves. Se Deus dissesse assim, olha, Kardec, você está começando o trabalho agora, mas se você falhar, tem aqui o fulano de tal para te substituir. Ele ia ficar mal. Ele ia ficar assim, nossa, eu tenho que tomar mais cuidado, porque se eu bobear, o outro toma o meu lugar. Então, para ele não ficar preocupado, e nem ninguém ficar preocupado, vai que o outro tenha muitos amigos. Aí o pessoal, amigo do outro, vai ficar torcendo para Kardec falhar, para o outro tomar o lugar dele, entendeu? Então, ele diz assim, se a gente avisasse quem é o outro que vai te substituir, poderia haver entraves. Formar-se-iam contra ti oposições suscitadas pelo ciúme. Discuti-lo-iam antes que ele desse provas de si. Os inimigos da doutrina procurariam barrar-lhe o caminho, resultando das cismas e separações. Ele, portanto, se revelará quando chegar o momento. Porque o pessoal ia dizer assim, tá vendo, Kardec? Você não está bem, não. Sai daí, deixa o outro tomar o teu lugar, que o outro é melhor que você. Não é assim que acontece quando alguém está fazendo um trabalho? O pessoal já... É igual técnico de futebol. O cara começou a desenvolver o trabalho dele. Perdeu um jogo. O que a torcida faz? Pede ao presidente para demitir o técnico para botar outro no lugar. Porque ele não está indo bem. Então, às vezes, tem até um técnico que já está lá na espreita esperando a oportunidade do que está trabalhando ser demitido para ele entrar. E os amigos dele ficam nessa torcida. Isso já ia dar um problema. Por isso que a espiritualidade não disse o nome daquele que estava pronto para substituir Kardec, caso algo acontecesse com Kardec. Mas a coisa não para por aí, não. A coisa continua. Olha só. Olha, aí os espíritos continuam falando. Sua tarefa será assim facilitada, porque, como dizes, os caminhos estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam os que iam querido atravessar-se na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa noutro sentido, visto que ele, o teu substituto, terá de sustentar lutas mais rudes. Aquele que vai substituir Kardec terá que sustentar lutas mais duras que Kardec. Olha o que ele diz aqui. A ti, Kardec, te incumbe o encargo da concepção, da organização, e a ele o da execução,
pelo que terá de ser homem de energia e de ação. O que vai substituir Kardec é aquele que vai colocar a doutrina em execução. Kardec organiza, o outro coloca em execução. O que vem depois dele vai enfrentar lutas mais rudes. E ele continua. Olha o que ele diz. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu, olha o que ele disse para Kardec, tu possui as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar, que é o da organização. Porém, não possui as que serão necessárias a teu sucessor. Ele não tem as qualidades que serão necessárias ao sucessor, que é a de energia e de ação. E ele continua. Tu precisas, Kardec, da calma, da tranquilidade, do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão que comanda um navio segundo as regras da ciência. Percebeu? E eles continuam. Exonerado do trabalho da criação da obra, assim que Kardec foi exonerado do trabalho da criação da obra, quer dizer, quando ele terminar o trabalho dele, sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele, o teu substituto, terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Assim que Kardec morrer, o sucessor assume e vai usar de todas as suas faculdades para a consolidação do edifício. Aí Kardec pergunta aos espíritos: poderás dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita? Os espíritos dizem: está. Sem o estar. Dado que o homem dispõe do livre-arbítrio, pode, no último momento, recuar diante da tarefa que ele próprio elegeu. É também indispensável que dê provas de si, de capacidade, de devotamento, de desinteresse e de abnegação. Se se deixasse levar apenas pela ambição e pelo desejo de primar, seria certamente posto de lado. Kardec pergunta novamente: frequentemente se há dito que muitos espíritos encarnariam para ajudar o movimento, e os espíritos respondem: sem dúvida, muitos espíritos terão essa missão, mas cada um na sua especialidade. Para agir pela sua posição sobre tal ou tal parte na sociedade. Todos se revelarão por suas obras e nenhum por qualquer pretensão à supremacia. Percebeu esse texto? Então, esse pessoal que quer botar Kardec no altar, não tem que botar no altar. Ele foi um grande trabalhador da doutrina, mas ele ficou responsável pela organização do trabalho. E o que vem substituí-lo é um outro que vai ter um trabalho muito mais duro que o dele. Mas, para isso, esse tem qualidades que Kardec não tinha. O da energia e da ação. Lembra de Paulo de Tarso? Pedro, João, espíritos maravilhosos, mas não tinham a energia e a ação de um Paulo de Tarso. A intrepidez de um Paulo de Tarso. E é por isso que ele era o vaso escolhido. Jesus precisava de um homem que fosse forte, destemido, corajoso, audacioso, até chegando quase a ser um pouquinho
eu não vou dizer irresponsável, mas um pouquinho assim atrevido demais. Que o pessoal diz assim, Paulo, pelo amor de Deus, para. Que se tu passar do limite, pode estragar tudo. É interessante, quando ele desencarna, quando ele sai da estrada de Damasco, vai lá para o abrigo, e Ananias tira a venda dos olhos dele e leva ele para as primeiras reuniões, e ele recebe a notícia, e ele entende que tem que seguir o Cristo. Aí, numa reunião lá, está escrito lá no Paulo Estevão, ele levanta e diz assim, vamos lá, gente, o negócio o que é? Pregar o evangelho? Tem que tornar todo mundo cristão? Tem. Deixa comigo, que todo mundo vai virar cristão rapidamente. Aí o Pedro diz, não, Paulo, pelo amor de Deus, também não é, ninguém vai se tornar cristão pela violência. Porque ele diz, é para fazer o mundo cristão? Deixa comigo, que eu torno todo mundo cristão rapidinho. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Aí não. Aí mandaram logo ele para o deserto, onde ele ficou 3 anos lá, meditando. Porque ele era assim. Jesus está precisando que o pessoal se converta em cristão. Deixa comigo, eu resolvo isso logo. E ele ia partir embolachando todo mundo. Entendeu? Mas não é assim. Não era assim. Mas ele tinha que ser aquele homem de energia e de ação. Você vê que muitas vezes o pessoal ele diz assim, vou para Corinto, vou para Roma. Paulo, pelo amor de Deus, não vai. Ele olhava para Ananias, olhava para outro companheiro. Amanhã eu estou indo, tu vai comigo? Aí o cara fica, se não vai, eu vou sozinho. E o cara corresse de manhã cedo, acordado para ir junto, que se demorasse ele já estava embarcado ou na estrada. Esse homem destemido. É isso aqui que a espiritualidade diz para Kardec. Kardec, você tem a sua qualidade. É o do organizador. Você é aquele que ele diz aqui, é aquele que precisa da calma, da tranquilidade do escritor, que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele, o teu sucessor, precisará da força do capitão que comanda o navio segundo as regras da ciência. Se o capitão não tiver firmeza, o navio vai a pique. Então, o sucessor, ele diz aqui, ele terá de sustentar lutas mais rudes. A tarefa dele será mais penosa, no outro sentido. Então, ele tem, as qualidades dele são de energia e de ação. Cada um tem a sua especialidade. Fala, Denise. Assim como Cristo colocou vários, os teus discípulos cada um tinha sua capacidade. E o que interessa é que ninguém, tanto que ele dizia, o maior será aquele que for o menor, né? O que servir mais. Olha os irmãos. Exatamente. Tiago e João, os filhos do trovão. Jesus não sabia que eles eram assim? Sabia, mas escolheu os dois. Porque olha o trabalho de João. Tiago morreu cedo, mas João não. Ele continuou o trabalho, a luta dele. Olha Francisco de Assis, que é a reencarnação desse João, um dos irmãos Boanerges, filhos do trovão. Se Francisco não fosse forte, não tinha feito a tarefa que fez. Enfrentou o Papa, foi para Roma. Chegou lá em Roma, enfrentou o Papa. Tinha que ser um homem corajoso, não é? Então, é o que ele fala aqui, sobre a questão de Kardec. Então, não tem nada que ficar entronizando ninguém. Cada um tem suas qualidades, cada um realiza o seu trabalho. E aqui, voltando aqui ao livro do Caibar, ele vai dizer assim, daí a luta cruenta que o sacerdotalismo tem desenvolvido contra os profetas em todas as épocas. Profetas são esses missionários. Kardec é o missionário, sim. O que veio depois dele,
que a gente até acha que sabe quem é. Talvez seja Leon Denis, porque o Leon Denis ele era, né? E muito ligado à filosofia e à ciência. Então, todos esses sofreram terríveis ataques. Leon Denis morre por volta, se eu não me engano, de 1920, ou 1900 e por aí, que eu acho que o Leon Denis morreu. Então, Leon Denis também pegou a igreja forte. Quem puder aí ver rapidinho no Google, a data de morte de Leon Denis, só para a gente, né, consolidar aí a informação que a gente está dando aqui. Leon Denis enfrentou grandes batalhas. Né? 12 de março de 1927. 27, olha aí. 1927, a igreja era poderosa. É período de Caibar Schutel também, contemporâneo de Leon Denis, porque esse livro aqui foi publicado em 1928, um ano depois que Leon Denis morreu. Eram homens, por isso que a gente encontra aqui, às vezes, Caibar, às vezes, baixando a pancada na igreja católica. Por quê? Porque era quem ia contra eles. E eles tinham que ser homens fortes, corajosos, entendeu? Então, é isso aí. Aí ele diz assim, ó, esta parábola é a comparação de todas as lutas que os gênios, os grandes missionários, os profetas que falam em nome da divindade e da religião têm sustentado contra a cleresia. Então, essa parábola, ela vem trazer essa luta que esses grandes missionários, que são, podemos chamar de profetas, né? Os profetas que falam em nome de Deus e da religião, têm sustentado contra a cleresia. Tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, quem puder, compre. Eu nem sei se é vendido novo, mas normalmente no sebo você encontra. Religião, de Carlos Embaçaí, publicação da Federação Espírita Brasileira. É possível que você até ache ainda da Federação. Não deve ser 12, 15 reais no máximo. No sebo você compra por 5. Religião, Carlos Embaçaí. Aonde o Carlos Embaçaí, um outro grande que travou grandes lutas também, na década de 30 e 40, ele diz assim, Carlos Embaçaí, para tirar da letra que mata o espírito que vivifica, força é utilizar a cabeça. Olha aí. Para tirar da letra que mata o espírito que vivifica, força quer dizer, é necessário utilizar a cabeça. Quer dizer, é necessário utilizar a inteligência, o raciocínio. E ele diz assim, outro ramo do cristianismo, o protestantismo, estabelece o livre-exame. Porque naquela época, a religião protestante, ela era crítica à religião católica, que tinha aquele negócio, né, das indulgências. E o protestantismo, o luteranismo, ele vinha criticando toda essa situação de compra das indulgências, de compra de um espaço no céu, aquelas coisinhas todas que a gente sabe. E aí ele diz assim, aí ele vai dizer assim, outro ramo do cristianismo, o protestantismo, estabelece o livre exame. Não é o que Kardec pede? Que a gente examine tudo? Então, o protestantismo, naquela época, estabelecia o livre exame. Aí, ele diz, todas as cabeças devem raciocinar. Lutero proclamava, aí é uma frase de Lutero, a todos os cristãos e a cada um em particular pertence julgar a doutrina. Olha só, a todos os cristãos e a cada um em particular pertence julgar a doutrina. Julgar no sentido de
examinar a doutrina, analisar. Aí ele vai falar, e o padre Leonel Franca comenta, esse padre era um grande estudioso. O padre Leonel Franca dizia, era a teoria do sacerdócio universal. Todos os fiéis são reis e sacerdotes, senhores absolutos da interpretação das escrituras, livres de expor e de ensinar a fé. Esse padre dizia que todo fiel é rei e sacerdote. E todo fiel tem o direito de interpretar, expor e ensinar a fé. Não só os padres. Já viu que não devia ser um padre muito querido pela igreja. Aí continua Caibar. Ele faz uma pergunta. E ele diz assim nessa pergunta. Isto que é senão o uso franco da razão. O próprio São Paulo a estabelece quando manda. Isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Examinai tudo e escolhei o que for bom. Aí continua Embaçaí. Não poderia haver maior poder de síntese na prescrição do raciocínio. E é Paulo quem fala. Paulo diz isso. Examinai tudo, escolhei o que for bom. E ele vai trazer aqui também um pensamento do Buda. Ele diz assim, Buda, o iluminado, era assim que ele era conhecido, ensinava aos seus discípulos. 2 pontos. Não criais numa coisa só, ou melhor, não criais numa coisa só porque vos hajam dito, nem em escritos de sábios, só porque estes os escreveram, nem em fantasias que se digam inspiradas por anjos, nem em deduções inferidas de alguma fortuita suposição, nem na meia autoridade de vossos mestres e instrutores. Temos que crer o escrito, doutrina e dito, quando corroborados por nossa própria razão ou consciência. Então ele diz assim, só acredite no que você encontrar escrito, só acredite na doutrina quando você corroborar isso por sua própria razão ou consciência. É a tal da fé raciocinada. Acredite naquilo que a sua razão ou consciência aprova, depois de você examinar. E aí, ele vai dizer assim, Brauster, que é outro escritor, escreveu a vida de Buda, segundo as escrituras Palis, e diz a respeito da doutrina do mestre. Ele ainda vai trazer um trecho de Buda, que diz assim, Buda falava assim, em compensação, ouvimos-lo também concitar seus adeptos. Ou melhor, Brauder diz que leu que Buda concitava seus adeptos a considerarem bem o valor moral da doutrina que ele, Buda, apresentava. O Buda dizia, antes de seguirem a doutrina que eu estou apresentando a vocês, antes de tomá-la a ela, né? E não a ele como mestre, não, desculpe, ele diz assim, antes de a seguirem e tomá-la a ela, a doutrina, e não a ele como mestre, a serem guias de si mesmos, e não os cegos discípulos de um mestre qualquer. Então, ele está querendo dizer o seguinte, antes de seguirem uma doutrina e tomarem essa doutrina para vocês, antes de seguirem alguém como mestre, procurem ser guias de si mesmos e não cegos discípulos de um mestre qualquer. É isso que ele diz, tá? Que as pessoas, primeiro, né? Ele diz aqui, ouvimos-lo também concitar seus adeptos a considerarem bem o valor moral de sua doutrina,
antes de a seguirem e tomá-la a ela, e não a ele como mestre, a serem os guias de si mesmos, e não os cegos discípulos de um mestre qualquer. Então, antes de você abraçar uma doutrina, antes de você abraçar um mestre para te guiar, procure ser guia de si mesmo, para você não se tornar um cego de um mestre qualquer. Aí é o tal do guia guiando o cego. Ambos cairão no abismo. E aí ele diz aqui, como se vê, nem todas as religiões e nem todos seus fundadores pregavam o servilismo da consciência. Então, em várias religiões, no catolicismo, olha o padre Leonel Franca, no protestantismo, olha Lutero, no hinduísmo, olha Buda, chamando atenção para isso. Para nós examinarmos tudo antes de passar. E só reter, como ensinou Paulo, o que for melhor. Né? E como diz o Buda aqui, né? Que a gente considere bem o valor moral de uma doutrina antes de a seguir, né? E tomar a ela e não a ele mestre. Então, que a gente tem a doutrina dos espíritos, eu gostei, mas primeiro eu tenho que verificar qual é o valor moral dessa doutrina, antes de eu seguir essa doutrina. Entendeu? Essa é a fé raciocinada que Kardec cansou de dizer para a gente. Examine tudo que vem dos espíritos. E se tiver alguma coisa que você não gostar, ou que você não entender, procura alguém para te explicar. Está em dúvida? Descarta. Que é preferível você deixar de lado uma verdade do que aceitar uma mentira. Deixa de lado. Porque se aquilo for verdade, vai retornar através de outro. Mas se for mentira, você poderá estar divulgando uma mentira. E isso será muito mais prejudicial do que você descartar uma verdade porque você acha que é mentira. Não há perda. E ele deixa bem claro, não aceite tudo que vem dos espíritos. Examine. E ele também vai lembrar a gente o seguinte, né? Tudo que vem, toda opinião de um espírito, lembre-se sempre, é a opinião de um único espírito. Se ainda não passou pelaquela universalidade da espiritualidade, não passa da opinião de um homem só. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente recebe aí uma mensagem e a gente acha que aquela mensagem é a revelação das revelações, né? Então, que a gente raciocine, pense, reflita bem, porque há muitos falsos profetas ainda no mundo, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Carmen, Alberto. Opa, quem falou pode falar. Pode falar. Fala aí, depois eu falo. Pode falar. Eu não sei quem falou, se foi alguém. Então tá, eu vou lá então. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, estão escutando bem? Estava em um determinado momento, o sol estava meio complicado. Aí eu conversando com essa pessoa, e essa pessoa veio de outro estado, e ela comentando que os parentes têm uma determinada religião, e que a liderança dessa religião que os parentes frequentam, a irmã estava grávida e a liderança
liderança, não vou dizer se é pastor, se é padre, não interessa, né? Não cabe aqui. Então, essa liderança lá, para aqueles adeptos, disse para a menina parenta, irmã dessa pessoa que eu estava conversando, bota o nome do teu filho, Lucas, ou um nome bíblico. Aí essa pessoa falou assim para a irmã, mas não é os pais que escolhem o nome do filho? Você vai se deixar uma pessoa, uma terceira pessoa escolher o nome do teu filho? Então, esse assunto todo, ele é muito sério, porque as pessoas, às vezes, deixam na mão de terceiro as decisões mais, sabe, do dia a dia, coisas que é de fora o íntimo. E aí é o que a gente chama de servilismo da consciência. É muito sério isso, e hoje nós vemos, observamos em larga escala o servilismo da consciência. Quantos líderes impõem escolha política, escolha de todo tipo de costume, se o indivíduo se comporta de uma maneira, se comporta de outra. Até aí tá, vamos esquecer essa parte política de costume. Na questão inerente ao evangelho, deturpam o evangelho e condicionam os seus seguidores a entender daquela maneira. Então, é muito sério isso tudo. E, junto disso tudo, né, que Caibar Chub trouxe, a questão de a gente colocar um papa, um maioral, o que sabe mais. Então, dentro da nossa doutrina, Divaldo é um grande médium, um grande palestrante, Haroldo Dutra, mas vamos ter o limite de não endeusar essas pessoas. Eles são indivíduos que estão como nós, num processo de conquista, já tem uma conquista maior do conhecimento, que são pessoas de alto embasamento, mas não são diferentes de nós, não. Então, vamos botar as coisas no lugar. Isso precisa de uma reflexão muito grande e profunda, dentro das nossas agremiações, como no nosso relacionamento com o movimento espírita. Então, isso aí precisa de muita lucidez nesse aspecto. Está sem som, Rose. É perfeita a tua colocação. É isso mesmo. Você vê por essa minha missão aí de Kardec, como uma coisa se apresenta para ele. Como a espiritualidade falou para ele. Você não é a última Coca-Cola gelada do deserto. Você não é. O outro vai te substituir. Você tem uma grande missão. Uma grande missão. Você vai fazer um trabalho que outro poderá até fazer também, se você não desertar da sua missão. Né? E logo, logo você vai ser exonerado, porque você vai sucumbir diante de alguma doença. E outro já vai te substituir. E ele tem características que você não tem, que são mais aptas ao trabalho que ele vai empreender. Então, essa coisa de que as pessoas querem colocar Kardec do trono, né? São Kardec, e a gente vê muitos por aí, ele não pediu isso. Tanto não pediu que ele escreveu essas perguntas e respostas, só não deu tempo de publicar, mas foram publicadas depois da morte dele. São entrevistas que ele fez com espiritualidade e ficou lá nos arquivos dele. Mas deixam claro que ele era um homem como outro qualquer. Inclusive, Dr. Demeure, que era o médico particular dele, depois que ele desencarnou, vai ter uma mensagem aqui no Obras Póstumas, onde o Dr. Demeure diz para ele, vai devagar, ele estava encarnado, Dr. Demeure desencarnado, e ele estava doente. Dr. Demeure vira para ele e diz assim, vai devagar, porque se você desencarnar por excesso de trabalho, você vai ser tido como suicida. Eu vou ver se eu acho essa mensagem, vou trazer para você. Aí ele ficou meio assustado, Dr. Demeure, trata de descansar, você está abusando.
Eu acho que a gente leu essa passagem, né, nos nossos estudos aí. Que, inclusive, o que estava colocando na lareira, e aí o médico falou, cuidado que o gás emanado dessa lareira vai te fazer mal também. E aí me chamou muita atenção isso, essa questão. Ele, com todo o empenho dele, ele ainda tinha que ter limite, porque poderia ser suicídio. E ele fazendo do coração. Então, você vê como é que na vida a gente tem que ter muita sabedoria. Até para fazer o bem, você tem que ter confiança, tem que ter sabedoria. Exato. Não é fazer o bem, sabe? Tudo tem limite. Você precisa cuidar de tudo. Você precisa usar de inteligência. Não é para tudo que você vai fazer, para que não se perca um trabalho. Porque, de repente, pela tua irracionalidade, pode se perder o trabalho. E a espiritualidade chama atenção para isso. Então, eu acho essas questões que a gente vem estudando aqui na nossa casa, né, trazendo essas posições de Kardec, são muito importantes para a gente desmistificar essas santificações de algumas personalidades. Porque o que a espiritualidade mostra para a gente é que Kardec era um homem como outro qualquer. Estava num patamar intelectual, moral um pouco mais elevado, mas era um homem como nós, que poderia falir, ou, no caso, não faliu, mas poderia, se ele não tivesse sido chamado a atenção algumas vezes. Alertado, presta atenção. Precisava dessa puxadinha de orelha, como o Chico também, como o Divaldo também. De vez em quando, Emmanuel não só puxava uma orelha do Chico, mas puxava as duas. Joana de Anjos, quantas vezes puxou a orelha de Divaldo? Mostrando, vocês são mortais, hein? Cuidado. Não abusa, não, vocês são mortais. E não são espíritos puros. São espíritos perfectíveis. Estão a caminho dessa pureza, e buscando a sua evolução. Então, muito interessante esses textos, né? Como tem gente por aí que diz que o nosso espiritismo é o popular, né? Espiritismo popular brasileiro, de forma equivocada, né? Espiritismo popular brasileiro, que nós continuemos nossos estudos, né? Sabendo que essa doutrina é progressista, não é a partir de hoje, e nem porque alguém descobriu que ela é progressista. Ela é desde que ela foi criada, né? Então, vamos encerrar aqui o nosso estudo. Eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece de agradecimento. E daqui a uns 15 minutinhos, a gente lá para as 15 para as 8, a gente retorna para o estudo do Livro do Nosso Lar.